Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou aí às suas ordens. Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Olha, você vai ouvir agora uma palavra que você não ouve em qualquer lugar. Se prepara, queridos. Mas antes de entrar no tema, eu queria pedir a todos vocês que têm se identificado com a Graça Pura, com as mensagens nossas, e tem nos acolhido, né, que tem compartilhado já, por favor, abençoado, se inscreva em nosso canal. Isso aí mostra como nós estamos evoluindo em graça. E até mesmo para você que é um crítico, que é um estudante da Bíblia, olha, que tem acompanhado também, faça favor, não deixe para ontem o que você pode fazer agora, tá bom? Se inscreva, toque aí o sininho para que todas as vezes que lançarmos um vídeo aqui na Graça Pura, você seja o primeiro a ser avisado, tá bom? Olha, nós vamos nessa mensagem analisar a credibilidade textual da parte da Bíblia, daquela parte que foi escrita em grego, vai ali de Mateus até Apocalipse, porque a Bíblia foi escrita em dois idiomas, né? Foi no grego e o Antigo Testamento foi no hebraico. Então vamos analisar. Vamos fazer essa crítica textual lá na parte grega da Bíblia, que os homens chamaram de Novo Testamento e nós sabemos que não é. Será que o sistema religioso detentor dos direitos autorais da Bíblia foram honestos na remontagem que foi feita nestes livros? E podemos dizer que tudo, ou afirmar que tudo que está escrito ali saiu dos originais? Será que hoje nós podemos falar isso? Será que a religião, por razões ideológicas, doutrinárias, né, ou mesmo por razões políticas, nunca tiraram ou acrescentaram alguma coisa da Bíblia? Será que nesses 2000 anos? E são essas perguntas que permeiam os nossos estudos em graça. Meu amigo, se você é um estudante sério da palavra, essa mensagem é fundamental para você compreender vários aspectos a respeito da história da religião e, no caso, religião do sistema religioso. E hoje é sabido por muitos e não por todos, né? Por isso, até o dia de hoje, tá bom, abençoado? Porque nós estamos trazendo esses temas, estamos dando relevância para eles, dos textos comprovadamente adulterados da Bíblia. Preparados para entender um pouco mais do que essa ciência moderna está fazendo para desmentir essa religião? Preparados? Graça neles e nós também. Bom, queridos, antes de começar a mensagem, eu já queria pedir vocês para deixar um like, comente à vontade, tá bom? Isso é bom, isso faz parte do canal, isso mais e mais faz crescer o nosso canal e o YouTube começa a divulgar, ele mesmo começa a divulgar, porque ele vê que as nossas mensagens, o nosso conteúdo é de agrado geral de todos. Ainda que não seja de agrado geral, pelo menos é de efeito de estudos. Então, abençoados, queridos e amados, estamos diante de um clássico da mensagem, de uma mensagem que será vista, eu recebo isso que eu vou falar, ela será vista por milhões de pessoas. E hoje, com certeza, o maior inimigo do sistema religioso chama-se ciência. Porque através da ciência, hoje, o homem consegue definir, por exemplo, em que data algum livro foi escrito. E aí, queridos, surgem os inquéritos religiosos. Porque hoje dentro do sistema religioso, se você não saber, vai ficar sabendo, existem mais de 5.600 codex que eles usaram para definir o chamado Novo Testamento. Ou seja, os livros escritos, conforme eu falei, os livros escritos em grego na Bíblia. E isso é muito importante porque aqui se desmente ou se afirma se aquele livro foi escrito naquela data que o sistema está apresentando ou foi mais uma farsa aí do sistema religioso. E hoje vamos ver alguns destes versículos. Porém, antes eu preciso fazer esses comentários com vocês, porque às vezes alguns abençoados
podem achar que nós estamos justamente de achismos. E, abençoado, meu amigo, isso não é achismo. O império está ruindo, ainda não pela graça, mas pela ciência. Mas eu recebo que a graça está acompanhando, porque a graça é a ciência de Deus para tratar com o homem também, tá bom? Então eu recebo que um dia vamos ser nós, mas por enquanto a ciência está desbancando muitas coisas dentro do sistema. Então desses 5.600 codex, que são bíblias antigas, que estão lá na mão lá do Império Romano ou do catolicismo, 90% deles, 90% desses 5.600 foram datados do século XIV, da Idade Média, ou seja, são livros bem recentes. Então sobra muito pouco para que nós venhamos a dizer que a Bíblia não foi alterada. E abençoados, e muitas alterações em relação a dois codex, né? Isso eu falo comparado aos dois codex mais respeitados entre os historiadores, que são os codex vaticanos e sinaíticos, né? Ou sinaíticos, conforme queiram os abençoados pronunciarem. Então esses dois codex, que são os mais respeitados, em comparação a esses 5.600 livros do catolicismo, ele desbanca. Por quê, queridos? Porque esses dois codex, eles foram datados do século IV. E olha, isso para os cientistas, isso para os pesquisadores. Todos eles acordam em uma coisa, que o codex mais antigo é o Sinaíticos e o Vaticano. Então, quando se faz uma crítica textual sobre um codex da Bíblia, sobre uma cópia da Bíblia, existem duas técnicas, isso é muito importante e legal que eu vou falar, anota aí. Existem hoje duas técnicas fundamentais, ou métodos, tá? Como vocês queiram, para se precisar a data de um livro, ou seja, para cravar que aquele livro ali foi escrito naquela data, ou não. O primeiro método é usado o carbono 14, é o método carbono 14. Pega-se um pequeno pedaço de um pergaminho que foi achado, por exemplo, e se faz uma análise laboratorial por decaimento radioativo de carbono 14. Então ali, depois desses exames, se dá uma precisão muito grande e assertiva da datação daquele livro. Então, porque aquele material ali, o carbono 14 consegue identificar que foi na data tal. Olha só que impressionante, né? E existe também um outro método chamado paleografia, que é o estudo da história de toda língua e idioma humano. Ou seja, a paleografia usada, né, aqui na Bíblia, ela estuda a evolução de toda a língua escrita, de toda a língua e escrita no mundo. Estão entendendo? Então, primeiro se faz através do carbono 14. Então, colocou no carbono 14, abençoado, vai dar uma data precisa ali entre o ano tal e o ano tal. Então, é igual a matemática, não tem como errar. E a segunda técnica é também bastante interessante. E ela funciona, a paleografia, ela funciona mais ou menos assim para vocês entenderem, tá? Vocês têm que entender esses processos, tá, abençoado? Vamos dizer que um historiador, daqui a 1000 anos, faça um estudo sobre o Brasil. Então, daqui a 1000 anos, vai lá fazer um estudo sobre o Brasil. E ele encontra uma placa de farmácia antiga. Né? Ele encontra lá no meio dos destroços, cavou e achou uma plaquinha lá. Só que ao invés de vir com a letra F, ela vem com a letra PH. Logo, aquele pesquisador ele vai recorrer à paleografia e vai estar lá que esse tipo de uso de escrita do PH, ela foi entre os anos tal e o ano tal no Brasil. Então dali vai se mais ou menos datar de quando foi aquela placa ali foi feita. Porque nos dias de hoje, por exemplo, não se usa mais PH no Brasil, é a letra F. Então, quando se acha um PH, vai identificar ali mais ou menos o ano em que essa placa foi feita. Vocês estão entendendo mais ou menos? E com a Bíblia é a mesma coisa. Então, baseado nisto, vamos apresentar os textos que o sistema introduziu maliciosamente em sua Bíblia. Isso mesmo, querido. E o primeiro deles é Mateus capítulo 6, versículo 13. Tá? Mateus capítulo 6, versículo 13.
nessa passagem houve um acréscimo. O texto terminava assim, antes do século IV. Tá? Terminava assim: e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, passou 11 séculos e o texto apareceu assim, olha. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então, abençoados, vocês notem a diferença dessa introdução, né? É claro que aqui até não tem muita importância esse acréscimo. Ele não consegue diferenciar em muita coisa a questão do Pai Nosso, tá? Mas o simples fato de aceitarmos isso do jeito que está hoje, nós teremos que aceitar todas as mudanças. E não podemos, porque o próprio povo do sistema religioso, eles lá dizem e pregam que não se pode alterar os textos bíblicos. Porém, eles que defendem não sabem que os patronos dessa religião, eles alteraram tudo. Por isso que quando se reza o Pai Nosso, né, dependendo da denominação, ela é diferente. Então causou essa divisão aí do Pai Nosso. E agora, qual está certo? O que diz o reino, poder, o acréscimo, ou outro que é lá datado do século IV? Então essa mensagem, ela vai mais ou menos se baseando nisso. E a gente, à medida que a gente for desenvolvendo, as coisas vai ficando mais afuniladas. Vamos ao segundo, que é Mateus capítulo 17, versículo 21. Aqui, abençoados, vocês lembram daquela passagem que Jesus disse assim: essa casta não sai senão por meio de jejum e oração. Quantas vezes que eu mesmo no sistema religioso preguei em cima desse texto? Era um enganado fazendo também outros errarem o caminho me ouvindo. Então nesse texto está claro a manipulação religiosa. Porque ela aqui, ela deu ênfase à sua política de imposição sobre as outras seitas ou religiões. Pois na Idade Média foi onde se deu o início de um dos piores períodos do sistema religioso. Só para vocês terem uma ideia de quantas pessoas morreram vítimas dessa igreja, foram mais de 6 milhões de pessoas e foram mortos por essa igreja que está aí. E esse texto era um dos mais utilizados por padres para inquirirem as pessoas e depois conduzi-las à morte. Eles simplesmente faziam isso. Se você não estivesse de acordo com as doutrinas deles, eles decepava, mandava você crucificar, né? Tacava fogo. Então esse texto abençoado não existe. Não está no Codex Antigo. Apareceu depois na Idade Média. Então todo esse versículo, ele não existe. Esta casta de demônios, como uma outra que é de João Ferreira de Almeida, diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Meu querido, isso não tem. E esse texto, meus irmãos, faz toda a diferença. Por esta razão, meu amigo, em graça você não vai ser enganado, porque o pastor da tua vida hoje é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que me orienta e é aquele também que nunca vai te abandonar e jamais te deixará desorientado. Esse texto também que eu li aparece lá em Marcos capítulo 9, versículo 29. E também foi acrescentado. Vamos agora ao terceiro verso. O terceiro verso está Mateus capítulo 23, versículo 14. Esse texto também é um texto bastante importante, porque ele fala de punição. Parece que a religião, o sistema religioso, eles adoram fazer essas coisas, principalmente nesses textos de punição. Vamos lá, Mateus capítulo 23, versículo 14 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Então todo esse texto que nós acabamos de ler, que você está vendo aí, não existe, meu caro. E esse detalhe do castigo, com muito maior rigor, torna esse texto aí mais sórdido ainda.
Com certeza, o futurismo aí das doutrinas escatológicas lá do sistema, esse verso deve ter sido bastante usado também na Inquisição. E hoje eles usam contra a sua vida, queridos. É por isso que você hoje, ouvindo essa mensagem, você, ao menos, eu tenho certeza que você vai buscar todas essas informações que eu estou te passando. Então vamos a mais um verso. Marcos capítulo 11, versículo 26. É o quarto verso. Esse verso aqui foi introduzido com uma maldade muito grande. Quem colocou esse verso aqui, abençoados, é o opositor purinho de Jesus. Porque ele colocou palavras na boca de Jesus. Ele colocou palavras que Jesus não disse. E isso ameaça o mundo até os dias de hoje. Vamos conferir qual é esse versículo inexistente? Marcos capítulo 11, versículo 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Parece um texto simples, né? Um texto até justo e um texto bastante expressivo, e diz que é necessário haver o perdão. Mas perdoar o quê? Será que esse texto ele está apontando e ocultando crimes cometidos pelo sistema religioso que está aí na Terra há 2000 anos? Porque hoje, abençoados, o líder pode usar isso para algum erro que ele mesmo cometeu contra a sua vida. Olha, eu já vi cada história dentro do sistema religioso, por onde eu passei lá, por onde eu me perdi por 25 anos. O que eu já vi de pastores dando pernada em alguém, abençoados, e depois vir com essa conversa mole aí de perdão. Bom, querido, é melhor deixar isso para lá, porque isso mesmo, vocês já vivenciaram essas coisas que eu também vivenciei. Aqui o texto desse texto, né? Aqui o contexto desse texto, melhor falando, fala de perdão. Porém, antes de entrar em outro contexto desse capítulo 9, aqui no verso 26, Jesus diz que se ele não perdoar, Deus também não perdoaria aquela pessoa. Então, vocês estão entendendo a manipulação que eles usam? Isso aí é para dar desculpa dos erros deles mesmos. Por isso que eu falei, isso aí ocultou muito crime. Um absurdo. Mas vamos ao próximo. Lucas capítulo 9, versículo 55. Aqui nesse verso acrescentaram algumas coisas. Não é o texto todo que foi enxertado, não. Vamos primeiro ver o texto original e depois vamos ver o acréscimo. Lucas capítulo 9, versículo 55 diz: Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Agora vamos ao texto adulterado. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Agora a pergunta é, por que eles acrescentaram esse versículo? Aqui o contexto informa que a comitiva de Jesus estava a caminho de Jerusalém. E nessa época Jesus estava próximo de ser morto. E sempre na comitiva de Jesus iam alguns discípulos na frente para preparar o caminho, né, para ver estalagens, para ver onde o mestre ia dormir, toda a comitiva, todo aquele povo que acompanhava Jesus. Então, nessa parte da história, Tiago e João foram na frente para ver, para preparar o caminho onde Jesus ia descansar. Então eles entraram em uma cidade de samaritanos. E os abençoados sabem que os judeus, naquela época, eles tinham uma treta muito grande com os samaritanos. Tá? Isso aí é uma coisa inegável. Então, quando aquelas pessoas da cidade souberam que quem iria para lá eram os judeus, então deu problema. Então, eles praticamente expulsaram Tiago e João, que estavam indo na frente para onde Jesus iria entrar. Então, eles praticamente expulsaram. Então, Tiago e João, eles ficaram possessos, queridos. Eles ficaram ali endemoniados. E disseram a Jesus assim: Senhor, queres que digamos que desça do fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 54. Abençoados, isso que é a manifestação de um pensamento ruim. Não é isso? Porque olha o gênio do mal aí manifestado em Tiago e João. Isso é demônio manifestado. Isso é um pensamento ruim, uma ideia oposta. Foi por isso que Jesus repreendeu eles.
Se aqui pudesse, se o sistema pudesse manipular essa passagem, eles iriam dizer que Tiago e João ficaram possessos e que Jesus repreendeu eles. Não é isso que diz o texto? Jesus falou assim: que isso, Tiago? Que isso, João? Vocês estão amarrados. Claro que Jesus não falou isso, mas Jesus repreendeu aqueles homens. Então, queridos, o homem, né? Eu digo o homem religioso, colocou um espírito aí que não tem nada a ver. Não sei, talvez para dar um ar de misticismo na história de Jesus, porque o que eu já vi de comentários sobre essa passagem, queridos, coloquem aí no Google que vocês vão ver pessoas imaginando coisas, pastores que têm blogs, né, blogs de pessoas famosas, explicando essa passagem aí, sem ela ter havido. Ou seja, não existiu. Então, se vocês forem procurar mesmo, é comentário de tudo que é gosto. Porém, o fato aqui é que foi acrescido essa parte, ok? Vamos passar ao próximo, exatamente, nós estamos no 6º, não é isso? Lucas, capítulo 17, versículo 36. Vamos ver uma passagem que dá um sentido estranho e obscuro ao que Jesus falou. Nesse verso aqui, o Senhor responde de forma evasiva e ele cita um provérbio bastante estranho. Lucas 17:36 diz: perguntaram-lhe os discípulos: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o cadáver, ali se reunirão também as águias. E em algumas versões traz: ali também se reunirão os abutres. Senhores, esse versículo aí só apareceu neste capítulo na Idade Média, 1400 anos depois de ter acontecido, e simplesmente não existe. Nesta parte aí, no contexto, se vocês forem ler Lucas capítulo 17, Jesus estava falando sobre a grande tribulação, dias difíceis que se abateria sobre todos ali naquele lugar. Então, inclusive, Jesus usa até aquela expressão, né? Se tiver alguém no terraço, não volta para pegar nada dentro de casa. Se estiver no campo, é melhor que fique no campo, que não volte, né? Aí Jesus lembra também nesse capítulo aí, na sequência, Jesus lembra a mulher de Ló, né, que virou para ver ali e ficou como estátua de sal. Disse também: onde tiver dois, será um tomado e o outro com certeza morrerá. E no verso 36, Jesus solta essa pérola, que foi um dos discursos mais usados na Idade Média para o Império Cristão conquistar reinos, povos e nações. Foi a volta de Jesus. O discurso da igreja era em cima da volta de Jesus. O pavoroso dia da volta de Cristo. E até hoje eles usam esse discurso. Só que nesse texto eles também mudaram. Eles tiraram até a águia. Em algumas versões, conforme eu falei, você vai encontrar abutres. Daí eles usam que a volta de Jesus será como quem vê os abutres no céu, né? Porque aonde os abutres estão voando, geralmente tem um morto ali. Então eles comparam os dias de tribulação ao dia de Jesus, a vinda de Cristo, como um fardo, uma ameaça. E eles introduziram esse versículo aí justamente para dar ênfase. Então, simplesmente aí, abençoados, uma falta de exegese e hermenêutica do sistema religioso, que paira aí como abutres sobre aqueles que ainda lhes dão ouvido. A bem da verdade, hoje quem paira aí como abutres são essas pessoas hoje que ainda estão submetidas a essas doutrinas. Vamos ao último versículo dessa mensagem. Só que tem mais, tá, abençoado? Tem muito mais. Vamos apresentar esses versículos em outras oportunidades, tá legal? Tem de Paulo também. Segura, vai ter de Paulo também. Se prepara. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. E agora não é um só, são 2 versículos. E esse é para fechar com chave de ouro. Vejamos os versos que foram enxertados pelo sistema religioso. Vamos lá. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: queridos, isso aqui é a Páscoa de Jesus. Que o sistema diz que Jesus estava instituindo uma nova celebração. Vamos continuar. Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo também tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue que é derramado por vós.
Mas, queridos, olha, eu vou ter que deixar passar esse versículo, tá? Vamos deixar esse versículo aqui para uma outra mensagem. Porque além de a gente se alongar muito, né? Eu preciso também pesquisar um pouquinho mais antes de apresentá-lo para vocês, ok? Mas o fato é que nesse texto, a crítica textual aponta ele como não sendo original. Então, por enquanto, vamos considerar esses 2 versículos, tá legal? Como originais, até que eu junte as provas em outra mensagem. Vamos então pular essa mensagem, essa parte de Lucas, e vamos a outro também não tão importante quanto esse da ceia. Lucas, agora nos versos 43 e 44. Lucas capítulo 15, versículo 43 e 44 diz: Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava, ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Queridos, esse contexto aqui, ele é um dos mais bonitos dos livros históricos que narram a história de Jesus. Porque aqui é o anúncio da paixão de Jesus, o anúncio da sua morte. E segundo o estudo que estamos fazendo agora, provavelmente este texto é um dos que não se encontram nos primeiros codex e que aparece lá por volta do século XIV. Agora, vale ressaltar aqui uma nota, tá? Que estas coisas que estão vindo a público hoje, por causa justamente da exatidão da ciência, e que estão dando ao codex que hoje, né, temos daqueles tempos lá atrás, e muitos, queridos, podem até ter sido omitidos por causa de algum descuido de um copista. Agora, quando acrescentam-se textos, causam um problema e um transtorno. Porque não há prova material que esse versículo que eu acabei de ler é fiel. Por causa do quê? Da prova do carbono 14, que eu já te falei qual é o processo, através de exames laboratoriais. E também por causa do estudo da língua e fala do homem, que é a paleontologia. Isso? Paleografia, desculpa. E esse estudo aí, querido, está na Terra há milhares de anos. Então, através destes estudos, não podemos sustentar que todos esses versos que li são daquela primeira era do cristianismo. Foram feitos estudos em cima desses versos bíblicos que eu citei para você. Então, em algum momento, ele se desencontrou. E o mais importante, e vale salientar, é que todos os versículos adulterados e introduzidos vai de encontro às doutrinas do sistema religioso. Todas elas dão bases de sustentação para as doutrinas do sistema religioso. Então elas foram desenvolvidas com mais afinco justamente na Idade Média, com o poderio da religião romana. Hoje ficou mais difícil, mas naquela época era fácil. E nesse verso da Paixão de Cristo, tá? Todos os 4 livros históricos que narram a história de Jesus, em que ele ora, está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 47 a 56, Marcos, capítulo 14, 43 ao 50, Lucas, que eu acabei de ler, 22, do 47 ao 53, e João, capítulo 18, versículo 1 e 11. Todos os 4 apresentam essa narrativa. Porém, em todos eles, em nenhuma dos 3, dá ênfase ao que Lucas dá. Lucas cita um anjo que veio confortar Jesus e o suor de sangue. Só está em Lucas. E essa passagem, queridos, preste atenção, para quem estuda teologia, é quebra-pau na sala de aula. De um lado é como se tivesse, de um lado a torcida do Corinthians, de outro lado a torcida do Palmeiras. De um lado a torcida do Flamengo e do outro do Vasco. A passagem de Lucas, capítulo 22, 43 e 44, pode ser considerada um clássico quando se fala em crítica textual. E a tradição da igreja, né? A passagem se demonstra, abençoado, problemática no aspecto textual, pois não aparece em boa parte dos melhores e mais antigos manuscritos disponíveis. Não tem. Os mais antigos não tem, foi depois, no século XIV, que aconteceu.
Então, abençoados, com a ausência, agora presta atenção, com a ausência ou não desses versículos, mudam drasticamente a visão que Lucas tem de Jesus ou de algum outro copista mal intencionado. Hoje se formula para esse versículo duas perguntas que o sistema usa para tentar colocar panos quentes nestas questões. Sabe qual é? Primeira, o texto de Lucas, que eu li, 43 e 44, foi omitido do texto original de Lucas. Ou dois, estes foi até aqui transmitido através de uma interpolação, ou seja, inserido elementos que não existiram no texto, como o anjo e o sangue. Vocês estão entendendo? Agora, abençoado, mesmo se o sistema responder essas duas questões, surgem outras mais em cima desse texto, não podendo apoiá-lo, que ele é um texto original. Agora, queridos, eu não quero entrar na questão das discussões. Não quero, não é o objetivo. Nós não estamos aqui para discutir teologia. O meu objetivo aqui é trazer luz a estes assuntos, principalmente para aqueles que estão em graça hoje. Por quê? Porque, abençoados, o que eu mais faço é mostrar que estas doutrinas do sistema religioso precisam ser esquecidas. Tem abençoados que ficam remoendo essa tralha e se agarram nisso. E aí, se agarrar às tralhas, eu vejo aqui e jogo esses versículos aí no ventilador para mostrar que eles estão mais sujos do que pau de galinheiro. Quando eles vêm aí e colocam os comentários, os abençoados têm visto, têm acompanhado, quando eles colocam, eles não sabem que eles estão defendendo um sistema podre e horrível, que foi capaz de adulterar a palavra até nessa parte aí, queridos, da paixão de Cristo. Vocês estão entendendo? E está aí os 7 versículos omitidos como adulterados e durante séculos foram feitos aí como originais e fiéis. E que agora o Senhor nos revela. Para que serve isso? Para você saber da sua importância, querido, do seu posicionamento eterno diante de Deus e não dos homens. Porque em graça é assim. Hoje, queridos, estamos em uma glória. Amanhã, Papai Deus vem e nos revela outras coisas. E assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Desde que deixemos as coisas que ficam para trás. É por isso que eu estou aqui. É por isso que esse canal existe. Esse canal existe para que você que está em graça hoje tenha a base para manter o seu edifício de pé que você está construindo. Então, queridos, não percam o próximo vídeo. Mas nós vamos vir falando mais sobre adulterações, tá bom? As adulterações da palavra. Vou voltar naquele texto da ceia, muito importante. Preciso ter mais material, formular mais material para trazer para vocês. Não é assim do dia para a noite que se consegue essas coisas, mas eu estou aqui para somar junto com vocês, ok? E eu espero que vocês tenham anotado aquela letrinha que apareceu aí, porque os abençoados sabem que estão participando dessa promoção, a promoção que eu vou estar dando um e-book para os 20 primeiros que mandarem para mim com a sequência certa de letras. Se você não sabe do que eu estou falando, veja os outros vídeos dessa série, tá bom? Clicando aqui em cima nos cards e também nas descrições deste vídeo, ok? Então, queridos, eu vou ficando por aqui. Mais uma aula, mais uma exposição do que a ciência está apresentando, o que a descoberta da ciência está fazendo, está afrontando o sistema religioso, e nós estamos vindo surfando nessa água também, porque isso já estava dentro de nós há muito tempo. Eu tenho certeza que todos os abençoados que saíram do sistema religioso, eles saíram com aquela pulguinha atrás da orelha dizendo assim, será que aquela Bíblia lá está certo? E hoje Deus está mostrando que não está certo. Isso é uma glória muito grande para as nossas vidas, ok? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz, queridos, e até a próxima mensagem.